Assim como o Wesley está no Sport. E esse não teve anúncio. Tá? E esse não teve anúncio. E a informação de que ele já estava na ilha hoje, eu tinha essa informação, eu falei no telecast, né? Pós-vitória contra o Londrina, que ele chegaria na segunda-feira. Analisar o Wesley, ele é absolutamente difícil. É absolutamente difícil. E nem sei se vale a pena, né, tentar fazer uma separação da parte técnica com a parte do que carrega o peso moral, né, a simbologia de você trazer um jogador onde uma parte tão significativa da torcida, pelo menos dentro da nossa bolha das redes sociais, não dá, e assim, é a única que a gente pode analisar, não dá para sair na rua, né? Enfim, a gente só tem as redes sociais como base, mas a rejeição ela é gigantesca. Por conta, né, de um ato de extrema violência, né, de tortura até, de tortura e violência, né, cometido por Wesley em 2016 contra a então namorada, né, grávida de 3 meses, hoje esposa. Cássio, você já se posicionou bastante contra, né, essa vinda de Wesley. E aí eu não vou trazer questão técnica ainda, tá? Depois a gente pode até falar de questão técnica, mas eu acho que a ordem dos fatores começa pelo peso moral da contratação. Como é que você avalia, né, esse movimento do esporte de ir contra o próprio movimento que o clube ensaiou fazer no início do ano, recuou e tem até declarações aí dizendo que o esporte não traria de jeito nenhum o Wesley, mas o Wesley está aí no Recife. O caso está na justiça, tá? A gente falou a namorada, depois eventualmente esposa, retirou, enfim, perdoou, continuou com o cara, mas ao contrário do que foi falado, a queixa não tem esse caso de retirar a queixa. O caso, nesse tipo de situação, o caso anda. O caso, como o GE trouxe a matéria, o Globo Esporte já trouxe a matéria sobre isso hoje, está na segunda instância, está parado, o caso não foi julgado. Ele não foi nem condenado, nem inocentado, tá? Essa é a situação. O Sport está trazendo um jogador que tem um caso de agressão correndo na justiça. Isso é um fato. Para dizer, não, mas ele... Será que ele não merece segunda? Ele nem pagou, ele nem foi nem inocentado, nem foi culpado, nem foi... Mesmo o caso está parado, o caso existe. E sobre o que Fred falou, assim... É muito difícil de entender essa movimentação do clube. Primeiro, eu não vou nem entrar naquela parcela da torcida, que são alguns, e só homem, não vi nenhuma mulher, nenhuma menina se falar dessa forma, mas alguns caras falaram, e o cara vai ser culpado pela vida toda, o cara nunca vai ser, até a fala do próprio advogado do esporte, assim, é meio, um pouco nessa linha também, ele vai ter uma punição perpétua, tipo, não é essa a questão, porque a avaliação, a gente está falando de futebol, na avaliação de futebol do clube, eu estou avaliando o lado do esporte. No lado do esporte, o esporte não tem nenhum... Existem 10 mil jogadores profissionais no Brasil. Então, o esporte não precisa... Tem jogadores bons, jogadores ruins, só estou dando o universo. Existem 10 mil jogadores profissionais no futebol brasileiro em atividade. Não, o esporte, como clube, com 2, 3, 4 milhões, orbita nessa faixa, entre 2 e 4 milhões. 3 alto, 3,6, 3,7 e 2 baixo. 2,2, 2,3 mas essa é a base da torcida do esporte, com metade dela sendo formada por mulheres. Clube desse tamanho, e clube desse tamanho, eu estou falando de todos os principais do Nordeste, que tem pelo menos 1 milhão de torcedores, né, de 1 milhão para cima, né, nessa faixa, seja um clube de massa dessa forma, abrange todas as camadas sociais, abrange todo tipo de gente, assim. Você, como instituição, não é uma instituição de 100 anos, você precisa ter princípios, pô. E assim, o que são princípios? Assim, você preza, sendo um clube de esporte, por um convívio, pelo respeito ao indivíduo, por várias coisas da sociedade que faz com que qualquer pessoa seja um cidadão correto, não um cidadão de bem, que essa frase já acabaram com essa expressão. Uma pessoa correta. Dentro disso, qual é o exemplo que o esporte passa ao trazer esse jogador? Ah, mas o jogador vai jogar bola primeiro. Nunca ficou sem contrato.
Essa história de 2016 e nunca ficou sem contrato, sempre jogou bola. Então, essa frase de que o jogador vai acabar a carreira do... Não acabou a carreira do cara. Nunca ficou sem contrato, ele está em 2022 e está aí. Pelo contrário, foi contratado, contrato longo, jogou no exterior, enfim. O esporte não precisa, é só ver que ninguém tá indo atrás. Porque é difícil outros... Por que outros clubes não vão atrás? Ou se vão... Assim, jogou no Juventude, né? O Juventude foi o único do Brasil que chegou, pegou e devolveu. Com todo respeito ao Juventude, que é campeão nacional. É campeão nacional, é campeão da Copa do Brasil, é um clube de tradição, mas eu falei aqui, olha que quando eu disse aqui, clube de massa. Existem vários patamares de clube, como clube como o Retrô, que é um clube de um empresário, como a Zuriz, do Paraná, e como qualquer clube. Estou falando de clube de 1 milhão, clube de massa. O Juventude tem a torcida numerosa ali em Caxias do Sul, mas é outra realidade, é o que eu estou falando aqui. É a mesma coisa que o cara estivesse falando do Flamengo, mas jogou no Juventude. Não, pô, ele está falando de um universo assim, de gente diferente. Você não precisa comprar essa briga, pô. E outra coisa, eu estou falando isso sem saber, mas acho improvável que não tenha comprado essa briga lá em Caxias do Sul, tá? Assim que ninguém lá em Caxias do Sul não tenha ficado puto. Provavelmente ficou, mas por ser uma base menor, o grito é mais baixo também. Então, nesse caso do esporte, por que eu estava dando o número total do esporte? Porque se o esporte tem lá 3 milhões de torcedores, o esporte tem 1 milhão e meio de torcedores. E vou dar até o número da Datafolha, que foi o seguinte: o número da Datafolha, o esporte tem 1 milhão e 100 mil torcedoras. Mulheres que torcem pelo esporte. Eu não vi, por isso que eu falei, eu não vi uma relativizando assim, não, pô, já passou, a esposa perdoou, tal. Nenhuma. Todas se incomodaram. Pelo menos que eu vi, todas que comentaram naturalmente nas redes sociais, da forma nesses últimos dias, todas que abordaram o assunto, todas se incomodaram. Se todas se incomodaram, e você amplia essa voz, é metade da torcida já insatisfeita. É muita gente para dizer, para você ignorar, como se fosse, não, são as torcedoras, pô. É a mesma voz. É muita gente incomodada para você ignorar que você está arrumando um problema. E outra coisa, o clube não ia arrumar esse problema no começo do ano e disse, não vai jogar aqui, não vai jogar, não sei o quê, tal. Aí agora tem esse movimento. Aí pode, pô, será que foi Lisca que pediu? Já trabalhou com ele? Assim, veja só, Lisca poderia ter pedido de joelhos. Pô, mas esse cara vai me ajudar demais, né? Só pensando no futebol, a cabeça do futebol, tá? Lisca poderia, não é que Lisca está relativamente à violência, não, pelo amor de Deus, estou dizendo assim, só uma cabeça voltada para o futebol. Porra, esse cara no meu time ia encaixar muito, tal, não sei o quê, poderia ter pedido assim de joelhos. Mas numa dessa, aí você fala, mesmo que você tente com vocês, porra, talvez esse cara, nem acho que vai ser essa figura toda, mas assim, e mesmo que fosse, e mesmo você pensando assim que poderia ser esse jogador, mas aí você pondera, Lisca, ou qualquer pessoa da comissão técnica, não dá porque a gente vai estar atropelando uma lógica, a gente está nos últimos anos o clube precisa ser uma voz para a sociedade, pô. Clube de massa é voz para a sociedade. E tanto é voz para a sociedade que não faz as campanhas afirmativas. Na hora que você faz isso, o esporte fez um esse ano, porra, para as mulheres. Fez um esse ano, 2022. Como é que fica para fazer uma próxima fase? O maior torcedor do esporte não é um torcedor. Aliás, eram duas pessoas. Era a Ariane Suassuna e a outra... a maior figura viva que torce para o esporte é uma mulher. Maria José. Dona Maria José. A maior figura viva que torce pelo esporte do Clube do Recife é uma mulher. E o clube traz assim, sem a menor necessidade, nem existe a menor necessidade, mas assim, de forma, e contrata o jogador passando, primeiro, já sabia que já tinha a rejeição lá de janeiro, tipo, ele está sendo pego de surpresa agora. Aí ele vai contratado de surpresa e pega, né, Cássio? Não foi contratado, não foi uma contratação a 7 chaves que trouxe, aí deu uma merda, e tá, por que merda, eu não sabia, não, se sabe. Sabe, perfeita, tá fazendo uma visão assim, estritamente esportiva, no limite, assim, um desprendimento que não tanto sabe, Cássio, que não anunciou. Tanto sabe que ele está no CT sem anúncio, né? Que não anunciou. Esporte... E outra coisa, assim, Carreiras tem Twitter, Yuri Romão tem Twitter, eles são ativos nas redes sociais, eles leram tudo hoje. Eu tenho convicção que eles leram essas torcedoras, a voz dessas torcedoras, de todas essas pessoas. Eu estou falando de torcedores, tem muitos torcedores colocados, mas eu estou falando das mulheres, porque eu não vi nenhuma relativizar. Eu vi assim, ser uma unanimidade de contrário. E eles leram isso, até porque foram marcados. Tem um movimento, Elas e o Esporte, fez uma carta aberta, que foi publicada no GE. O GE fez uma matéria, colocou uma carta aberta, colocando as questões.
outros torcedores que têm voz ativa na vida do clube, que já foram chamadas para várias outras situações, comentaram também, marcando. Então, eles leram. E assim, e você bate de frente. E para completar a cereja do bolo, é isso acontecer 2 dias depois. 2 dias depois de o Sport ter conseguido, depois de muito tempo, uma união entre time e torcida, coisa que não aconteceu com o Dalpozo, não pela... O Dalpozo não agrediu ninguém, mas assim, mas havia uma rejeição, mas a rejeição era por ser um profissional incapaz para as pretensões do Sport, a torcida via dessa forma, a rejeição era diferente, não era a rejeição pelo que o cara é, pela sociedade, não, era a rejeição como profissional de futebol, e foi o que foi. Aí, na hora que você consegue... Olha a carta aberta dela, o Sport toda tweetada, foi até para o site do Globo Esporte. Aí, na hora que você consegue esse ponto, porque o próximo jogo, eu acho que mesmo que o Sport eventual... Esqueça o que está acontecendo hoje, supondo que fosse possível. Aí o Sport perde do Operário. Essa união, eu acho que não acabaria para o próximo jogo. Depende da forma da atuação, mas eu acho que o Sport conseguiu ali, no jogo com o Londrina, fazer algo que vai ser muito importante nessa Série B. A gente até falou no sábado, no telecast. Não é decisivo historicamente para subir. O Sport não teve isso em 2019. A relação entre time e torcida era péssima em 2019. A torcida, o time de 2019 não é um time na memória do torcedor, não. Era um time que podia ter sido campeão, empatava muito, mesmo só perdendo 4 jogos, não era um time muito eficiente, mas que não tinha essa união toda. E você conseguiu isso. Ou seja, você sobe sem isso. Você pode subir sem isso, mas nesse ano talvez seja impossível, porque o Cruzeiro tem, o Bahia tem, o Vasco tem e o Grêmio não tem, mas o Grêmio daqui a pouco consegue também. O Grêmio está com a média de 1/3 de ocupação da arena do Grêmio. Mas os reforços que está trazendo e com a sequência de resultados que está conseguindo, daqui a pouco está lotando. Isso o Criciúma tem. O Criciúma, nesse momento, tem uma média de 10 mil pessoas, um pouquinho a mais do que o Sport, dentro do estádio muito menor. Então, se o Sport não tiver essa união, essa simbiose, que foi o que a gente falou, vai ficar para trás, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Aí, na hora que você consegue isso, 2 dias depois, você não contratou ninguém. O primeiro nome que está para ser anunciado é um nome onde você simplesmente arruma um problema. Então, assim, pode perceber que eu estou falando até chateado, tá? Chateado, desculpa, irritado, porque eu estou mesmo. Eu fiquei irritado o dia todo com essa história. Porque, de vez em quando, você fica pensando assim, quando você olha uma coisa que está tão óbvia que a merda está acontecendo, você vê a merda está acontecendo, você vê a obviedade daquela merda acontecendo, e a merda acontece. E a merda acontece do mesmo jeito. Então, assim, você pode falar, eu não traria nunca. Não, isso não é uma sentença para o jogador, não. Repito, nem teve sentença. O caso está na justiça. Não é nem inocente nem condenado, o caso está na justiça. Mas o Sport já passou por isso recentemente com o Juninho. E o Sport, você pode, quem não tiver com a memória, o Sport insistiu na permanência do jogador, teve uma porta de saída ali, insistiu para ficar um pouco com o jogador, com todo mundo contra, com o ambiente sendo ruim, com tudo. Aí o jogador saiu e as coisas melhoraram. Cássio, eu até mandei aí o link aí para o Rodrigo colocar na tela. Isso aconteceu com o Wesley em 2016. 2016, quando ele chegou no Ceará. Tanto é que na matéria, que eu acho que o Rodrigo vai tentar colocar aí, tem uma imagem, né? De parte da torcida feminina, se tiver a imagem, ó, exatamente isso é de 2016, quando ele já tinha passado pelo Ceará em 2015, e aí a imagem que a torcida feminina também era contrária à chegada quando ele chegou no Ceará. Como é que não vai ser contra? Não, pois é, e aí, lembrando, não foi só o caso do Wesley, o próprio Juninho, que na época saiu do Sport para ser emprestado ao Ceará, a torcida também foi contra. O Jean, aquele ex-São Paulo, Atlético Goianiense, que acabou saindo também, e a torcida até fazia isso com uma piada, né? Como se o Ceará ia buscar sempre jogadores que estavam com problemas na justiça para tentar contratar, enfim, para ter no elenco. O grande porém quando o Wesley chegou em 2016, ele foi até muito importante na estreia dele, se eu não me engano, ele fez 2 gols, ou ele participou de 2 gols. E aí, com o tempo, foi se, sabe, meio que deixando de lado, porque ele estava sendo importante naquela campanha. A grande questão 6 anos depois, o Wesley já não é mais aquele mesmo jogador e ainda tem toda essa questão em cima dele. Eu acho que esse é o grande problema, que aí entra também numa situação que aí eu não sei se o Fred tem informação quanto a isso. Lisca já trabalhou com ele em 2015,
em 2018, em 2019. O quanto dessa contratação, por exemplo, é um pedido do próprio treinador. Por isso que eu falei, até para encerrar essa parte, por isso que eu poderia ter pedido de joelhos, mas é o clube como instituição. Sim. Precisa dizer, ó, aqui não dá. Aí, por exemplo, o Gilvan falou aqui, quem nunca errou quer tirar a primeira pedra. É o tipo que eu não vi nenhuma mulher dizer isso hoje, tá? É isso que eu estou dizendo. Quando você fala, por isso que eu estou batendo nessa tecla, eu não vi nenhuma mulher dizer, não, quem errou. E a questão não é quem errou. O Sport não está. Veja só, se o Wesley não jogar no Sport, a carreira do Wesley não acaba, não. A questão não é essa, não. E tanto é que eu repito, o caso foi em 2016, ele continuou jogando bola em 2022. Nunca aconteceu nada com ele, nunca deixou de jogar bola. Mas o Sport, como instituição, tem o direito e o dever, eu diria, de dizer, ó, aqui não. Aqui não, porque o clube faz tantas campanhas assim. Aí é como foi aquela questão do Gil, com o Gil do Vigor. Gil, cara, se o Sport paga. O conselheiro fala daquela merda, nunca aconteceu nada. O Gil, o cara que estava em mais evidência no país, que o clube poderia ter aproveitado, o que o clube fez foi repelir Gil do Vigor, porra. Não, assim, o clube. Peraí. Não, o clube, o conselheiro, mas aquilo repeliu o cara, porra. Não, porra, mas peraí, assim, mas é assim, aí também é uma injustiça grande. O clube trouxe Gil do Vigor. A gestão do clube, o clube trouxe. Fred, você está depois, seja quem for, naquele momento repeliu. Naquele momento não, repeliu. calma, eu sei, Cássio, mas eu sei, mas assim, eu acho que aí. Peraí um pouquinho, calma. Aí é injusto com o clube, no caso de Gil do Vigor. Pô, o clube foi lá, trouxe Gil do Vigor, trouxe para dentro, colocou no estádio, fez matéria nacional. E aí, um conselheiro, com apoio de mais 2, 3, não sei quantos, depois que o Sport fez aquilo. Exatamente, depois. Detratou, ok. Mas eu acho injusto tratar como o Sport. Aí eu acho bem injusto. Mas eu acho que é o peso. É o peso que recai ao Sport. Sim, não, é o peso que recai sobre a marca Sport. Mas o Sport, em relação a Gil do Vigor, em relação àquela questão de defesa, né, do LGBTQ+, e de tudo que Gil do Vigor também traz, que ele representa, o Sport, enquanto instituição, fez a parte dele, que é diferente agora, porque agora é o Sport instituição que está trazendo o Wesley, tá? É o Sport instituição. Eu acho que ali tem um pouquinho de separação. Agora, a questão do Gil Vigor, quando eu falei repelir, é depois que teve ação, porque é óbvio que eu me referi a depois que teve a fala do conselheiro. Aí questões políticas internas do clube fizeram com que o cara não fosse punido. Mas assim, o presidente foi contra, todo mundo que hoje faz o Sport foi contra. Que não é o caso de Wesley. Porque o Wesley, institucionalmente, o Sport está trazendo o Wesley. Acho isso bom, concordo com todo o seu raciocínio, cara. Só foi assim, que eu acho que usar um clube ali foi um pouco o conselho, parte do conselho, um conselheiro. Veja só, a imagem, eu estou discordando de você, mas assim, não tem problema nenhum. Mas assim, a imagem de Gil, nacionalmente, eu acho que ficou do Sport com o Gil ficou queimado. Você está falando, da forma como está falando, parece que foi resolvido, o Sport foi contra e tal. Eu acho que de uma forma geral foi tratado como o Sport não foi legal com o Gil, a partir da fala do conselheiro. Que o Sport, eu acho que a ordem dos fatores. Quanto demorou aquela parada interna para se resolver, e não teve. Não foi a punição foi uma voz de. Foi uma bobagem assim. Não foi ridículo, nenhuma. Cauê, algo sobre essa questão moral de Wesley. Daqui a pouco a gente vai. A próxima pergunta que eu vou fazer, eu vou ler alguns comentários. A próxima pergunta que eu vou fazer é se vale o tamanho do problema que está rolando. Mas ainda deixo espaço para análises morais dessa contratação. Vai muito já pelo que Cássio disse. E de novo, essas compras de briga, compra de quedas de braço com o torcedor. A gente já viu isso com o Rodrigão, foi colocado, quando vazou o Rodrigão, e deu para entender a temperatura de que a torcida não queria Rodrigão, depois veio com o Dalpozo, e agora com o Wesley. Então, assim, são compras de brigas desnecessárias quando o Sport virou o ano já sabendo que precisava, o que mais se pedia era retomar, reconquistar o torcedor. E essa reconquista não vem agora de Dalpozo, não. Essa reconquista já é um pedido grande, já desde o ano passado. O Sport precisava reconquistar o seu torcedor. Com o Florentino ali, teve uma trajetória de que até pelo jeito de Florentino, de ir para cima com o torcedor, de ir para arquibancada, voltou o torcedor a sentir a alma do esporte. Voltou o torcedor a sentir um time que
tinha a vibração que se tinha fora das quatro linhas com o torcedor. E aí, pelo desgaste de Florentino com os resultados, saiu e tal, ok. E aí a diretoria, em vez de ir para o movimento, e aí deixar claro, não é que a diretoria precisa estar refém de torcedor, de temperatura de torcida, de Twitter, de Instagram, não é isso. Mas ela precisa entender que num ano deste, o torcedor tem que estar com ela. Como é pedido para o torcedor tem que ir a campo. Então não tem como a diretoria comprar brigas por coisas menores. Eu estou dizendo nem que seja pequeno essa questão de Wesley, eu estou dizendo menores diante do que representa o Wesley no futebol para o esporte, do que representa Rodrigão para o esporte e do que representa Dalpozo para o esporte. Então não se pode. O esporte não está trazendo Robinho. O esporte não está tentando trazer Robinho. E a discussão seja, Robinho vem aqui para subir o time. Não é isso. Não é Diego Souza, né? Que tem uma relação próxima com o esporte. Detalhe, o Caio falou aí, mas é porque Robinho seria, pelo amor de Deus, aí a cair ele no retiro. Né? Assim, só deixando claro. Sim, exatamente. Sim, mas eu estou era para derrubar ele, assim. Qualitativa de que, mas ele está falando qualitativamente. Então, né? Vale a pena comprar essa seria muito melhor, mas a lógica é a mesma. Não, vamos supor que Diego Souza tivesse, que não tem, obviamente, que Diego Souza não tem, mas que nesse tempo que for separado, Diego Souza tivesse um episódio de racismo, de agressão, de qualquer coisa. Eu estou falando de Diego Souza porque é o maior ídolo recente da história do esporte. E o esporte está trazendo de volta Diego Souza, deixando qualquer questão dessa em aberto. Aí você teria um peso. Eu estou trazendo um ídolo, o cara pode pedir desculpa. Mas o Wesley é muito assim, por nada, né? Por nada. O próprio detalhe, o melhor exemplo, não é nem esse briga, utópico que eu dei de Diego Souza, é do próprio Wesley voltando ao Ceará. Porque o Wesley, quando volta ao Ceará, é líder. Então, o Ceará gastou fortuna para tê-lo de volta, né? Lembrando que foi uma escolha do presidente da época. E eu até vou pegar um caso, por exemplo, que temos hoje. Por exemplo, qual hoje um treinador que talvez muitos clubes queriam? Cuca. E o Cuca, ele tem algo no passado dele que sempre vem à tona, né? Sempre, o caso, quando ele era jogador, se eu não me engano, né? Ele não entra na Suíça. Ele não entra na Suíça, assim, se eu não me engano. Parece que ele pode ser preso se entrar lá. Eu entendo que tem lugares onde ele não é tolerado, pô. Isso, exato. Mas, por exemplo, ele recebeu uma proposta do Boca, né? Do Boca, ele até negou, ele até recusou, ele quer trabalhar só a partir do próximo ano. Mas algumas pessoas, né, pode ser jogador, treinador e tudo mais, vão sempre passar por essa situação. E aí há uma certa... Hoje em dia, né, com clubes de massa, os clubes têm que entender o peso da balança. É porque o Wesley, na prática, queira ou não, que é onde o Fred vai entrar agora, tem a questão técnica também. Entendeu? Talvez o alvoroço maior é porque não está chegando esse jogador a ponto de vale a pena, sabe? Comprar todo esse pacote. Alex Teixeira, que você citou para o Vasco. Pois é. É isso. Mas aí é o caso que você falou do Diego Souza. Já tem uma identificação com o Vasco. Isso. Vale a pena fechar os olhos por conta de Wesley. Vale a pena. E claro que pesou uma oportunidade financeira gigantesca, né? Barato, sem clube, sem mercado, com essa dificuldade de inserção no mercado. Tá? Então aí o esporte deve ter feito uma conta moral, financeira, técnica, equação aí das mais questionáveis. Deixa eu ler alguns comentários até para dar voz a outras pessoas aqui nesse debate, né? Porque é um debate que tem alguns pontos delicados e sempre são pontos delicados, tá? Lucas Santos, né? Que meio que se posiciona pró-contratação. Não muito, mas se posiciona. Nem é esse, tá? Eu vou lendo aqui, Rodrigo, você vai vendo. Ele escreve primeiro o seguinte: ser humano é muito julgador e é o primeiro a ser hipócrita. Essa parada com a mulher do cara já foi resolvida. Tem tantos casos piores aí em off. Veja, o que é em off a gente não pode saber. Né? Então, o que está em off foi resolvido, brother. Exatamente. Qual é a condição que esse relacionamento voltou? O que não o que pode citar N motivos que acontecem da volta? Dependência, abuso, pressão. Meu irmão,
pode ter perdoado mesmo. Assim, existem 15, 20 fatores para dizer. E eu não sei se Lucas vai dizer leu que ou tem informação do que foi a agressão. exatamente, porra. É uma agressão muito pesada. Ele não estava discutindo com ela e deu Ela empurrão. estava grávida. Ela estava Isso. grávida. Isso. Não, eu estou dizendo, Cássio, ele não estava discutindo com ela e deu empurrão. E deu um tapa e se arrependeu imediatamente. Porque não estou dizendo que você é desculpável, mas a pessoa deu um tapa e se arrependeu, e chorou e pediu perdão na hora, é diferente de fazer o que o Wesley fez. E a fala do advogado diz tudo, né? A fala do advogado na época diz tudo, né? Isso. O advogado Então, assim, ali deixa claro que existiu. Existiu. Aí, e acho que na o fato avaliação de que dele é existiu somente que ele acha que como é. De eu acho como que foi, o que como existiu assim. é meio coisa. Então, procurem para ler. Aqui uma outra visão de Hermano Oliveira, que é a seguinte: não trazer o Wesley faz parte de uma virada de chave que queremos no futebol. O futebol tem uma fanbase machista, racista, misógina. Trazer o Wesley é reforçar isso. Esse é justamente um Fred, outro eu ponto acho de que visão. essa não contratação, por esse motivo, o clube, porque já o clube chegasse assim, quem faz o clube, né? Não o clube. O clube é quem torce pelo esporte. O clube é a torcida. Mas o de quem dirige o clube chegasse assim, rapaz, a gente não precisa disso não e tal. Eu acho que a reação que teve sábado aumentaria. Eu penso, eu chego a achar que uma parte da torcida que já ficou desgostosa de sábado para cá, um revestrez nessa história, fecharia de vez com o time. Eu não sei. Aí eu trago aqui Bruno Junqueira, né, com uma comparação estapafúrdia, absurda. Jean Carlos ia agredir a juíza. Ele perdeu o contrato. Jean Carlos não agrediu a juíza. Não agrediu. Ele talvez tenha tido o ímpeto de agredi-la, mas ele desistiu de agredi-la. Eu até acho que no movimento ali ele desistiu antes de ser parado. Se o Wesley tivesse quase agredido a namorada dele e pensado um segundo antes de agredir e não tivesse agredido, a gente nem estaria falando sobre isso aqui. Não tem a menor comparação. Eu peço que quem está escrevendo procure no Google e leia o que o Wesley fez. Se ele tivesse dado um murro na procure... parede, Fred, pronto. Ele deu um murro na parede. Deu um murro na parede. Ele a cabeça, pronto. Deu um murro na parede. Deu um murro Isso. na parede, pronto. Quebrou o celular. Quebrou o celular. Né? Um ato de violência. Né? Deu um chute, como você falou, deu um chute na cama. Que aí você gritou. pode falar que ele pode ter sido misógino, machista, o que quer que seja, mas ele não agrediu. Ele não agrediu. Exatamente. E detalhe, não, é o que eu digo mais, o caso de Wesley não foi uma agressão. Foi pior. Tá? Foi pior. A partir do relato da ex-namorada, da então namorada, hoje esposa. Agora, casaram, então aí a gente também não está aqui e não pode julgar ninguém. Eu até procurei muito, Minhoca, você que conviveu aí mais tempo, né, com o Wesley próximo, entrevistas sobre isso. Não tem, é o silêncio profundo. Não tem. Porque hoje a gente estava conversando, eu até falei isso. Veja só, o Wesley já pediu desculpa? Isso. O Wesley já disse que aprendeu com o que fez? Porque a esse ressocialização é um outro que cobram. A ressocialização isso, que cobram. Isso. Do cara chegar e assumir. Porque no que diz, você não pode errar. Lógico, velho. Qualquer ser humano, todos nós somos passíveis a erros. Lógico que os seus tamanhos e as suas gravidades e o que você vai pagar por isso. Mas no mínimo, era para o Wesley, em algum momento da vida dele, porque isso é recorrente, essa cobrança, ter chegado em público e, olha, meu amigo, isso aconteceu. Não foi bonito o que eu fiz. Mas minha esposa, se realmente aconteceu, né? Mas minha esposa perdoou, já, tanto que estamos juntos até hoje, temos uma relação saudável, tal. Mas eu cometi um grande equívoco na minha vida, que eu vou carregar para ir, talvez para o resto da minha vida, isso daí. Mas eu quero. Ele deveria pegar esse texto que tu acabou de usar, Cauê. Pois é, eu pedi perdão. Eu peço perdão a todas as mulheres, a todas as torcedoras que me veem e confiem em mim, que eu sou um ser humano melhor. Pronto. Acabou-se, meu amigo. Agora, perfeito, a gente não sabe se o cara
Virou Foi a isso que eu página. procurei. Você não sabe. Eu procurei isso na Você não sabe internet se ele e virou não a página. encontrei. Porque Tem não, se ele tem for não. contratado, eu não sei se ele vai participar de alguma coletiva, ou alguma entrevista em campo, qualquer coisa do tipo. Mas acontecendo, será questionado. A direção do esporte será questionada. Não vai ser a fala do advogado que falou lá na matéria do GE, vai ser condenado para sempre, eu achei uma fala bem ruim. Mas, assim, vai ser o presidente, vai ser a direção de futebol. Talvez o treinador também é assim, e questionado de forma mais clara. Diz, que necessidade? Assim, num caso que ainda está correndo, né? Tipo, o caso está correndo, o caso está na justiça. Tipo, o caso está aberto. Não é, a gente não está debatendo um caso de 2006, tipo, que ele ficou com a imagem do agressor, mas, entre aspas, cumpriu a pena em 2006. É um caso que está correndo ainda. Então, E é como o Cássio mencionou também, né? O Cássio falou uma frase muito boa. Ninguém está impedindo o Wesley de jogar. A questão é, Cada um compra a briga. você quer dar oportunidade, você quer ser esse clube. Porque, assim, aí pronto. Lembra que aconteceu com o Bruno? O Bruno, que foi condenado. O Bruno foi condenado, foi preso. Anunciado, tinha clube atrás para... Entendeu? Então, assim... E assim, no caso de Bruno, que obviamente é incomparavelmente mais grave do que o de Wesley, Sim. no caso de Bruno, ele tem que ser preso e quando sair trabalhar, mas não precisa trabalhar com futebol, não precisa ser goleiro de futebol. Isso. Né? Até porque o futebol, quem vem da prisão, sobretudo por crimes graves, encontra enorme resistência no país de ser recontratado. E o futebol vira o que? Uma grande anistia para isso. Tá? E aí eu volto até com mais um ponto do mesmo Lucas Santos, que diz assim, assunto complexo, que é isso que a gente está falando agora. Então o cara deve encerrar a carreira ou só jogar para time pequeno? Não. Não. Agora, o que Cauê trouxe, eu acho que é uma etapa fundamental. O Cássio está no silencioso. É uma etapa fundamental do processo. O que Cauê trouxe, para mim, é a etapa fundamental do processo. E se só jogar em time pequeno, é a punição pelo que fez, pô, veja só. Aí não pode. Agora, veja, a carreira do cara, ele quer dizer que ele vai ser obrigado a jogar em time pequeno. Talvez, porque. Talvez. Assim, e o cara vai achar ruim. Não, se um clube centenário, um clube com milhões de torcedores, que tenha uma predisposição a ter uma imagem. Uma boa imagem para a sociedade, que faça parte da sociedade. O esporte faz parte da sociedade de Pernambuco, como o Náutico, como o Santa Cruz. É o que eu falo. A Ilha do Retiro é um bairro do esporte, o Arruda é um bairro um bairro do Recife, o Arruda é um bairro do Recife, os Aflitos é um bairro do Recife. Tipo, os clubes se confundem com os bairros, com os nomes, com tudo. Faz parte da sociedade. Então, na hora que aquela organização, aquela instituição sem fins lucrativos, isso são os três casos, né? Ninguém é SAF. Fazem parte, porque se tiver SAF, poderia ser um dono, aí vai na voz do dono. Todo mundo ficaria puto com o dono. O dono não, para mim tem problema não, mas pode botar aí condenado, eu só quero saber que jogue bola. Aí é um dono maluco, faz o que quiser. Mas no caso ainda não é SAF, né? São instituições sem fins lucrativos, que são sem fins lucrativos por uma questão justamente de lógica de sociedade esportiva, de oferecer isso à sociedade. Por isso que não paga imposto, entre outras coisas. Esse tipo de organização tão grande, o esporte toma um pedaço de 10 hectares ali do Recife, e ele deveria ter, eu não estou falando, eu acho que estou falando de qualquer jogador, assim, de dizer aqui, aqui a gente não joga isso, eu estou dizendo porque eu estou sobre a pergunta, quer dizer que um cara, se for, deu um tiro, tentativa de assassinato, o cara brigou na boate, tal, e se esse clube, não vai jogar mais em clube grande. Se o clube tem o direito de falar que eu não quero. Aí se o rival quiser, beleza. Mas se o rival também não quiser, o outro rival não quiser, se não o rival não quiser, aí de repente o cara olhar, porra, nenhum clube grande quer meu futebol, então vou ter que jogar no menor. Paciência, irmão. Não, exatamente isso, cara. Eu falei. A sociedade. Isso é qualquer trabalho, exatamente. Isso é em qualquer trabalho. Isso é em qualquer trabalho. Isso é em qualquer trabalho. Como o Atos até escreve aqui, né? Jogador de futebol de Série B e A é um emprego prêmio, que você ganha dezenas de milhares de reais. Se você tem esse tipo de erro, não tem mais vez mesmo, tá? Porque sua imagem é atrelada ao clube. Exatamente, porque não é só um trabalho. Você não está ali. O esporte não está contratando um engenheiro elétrico para cuidar, vai ficar ali nos bastidores para cuidar da necessidade do clube. O esporte está trabalhando alguém que vai vender a imagem do clube, que vai associar a imagem do clube a essa pessoa. No momento em que o Wesley veste a camisa do esporte e defende as cores
e o escudo do Sport no jogo, ele está representando o Sport. E as empresas hoje em dia, Fred, levam em conta também isso também. Saindo um pouco do campo do futebol, as empresas que sabem que vai contratar um funcionário na empresa, um gestor, a turma conversa, sabe? Pô, aquele cara trata mal o trabalhador, é egocêntrico, ou já fez isso, ou é misógino. As empresas organizadas não contratam. Então não tem isso, mimimi de futebol. Não. Veja, ou vocês acham que esse ex-presidente da Caixa vai voltar a ser presidente da Caixa ou de algum banco? Não vai só das amizades. Ou será que quem está defendendo aqui vai dizer? Claro, dependendo da índole, né, do banco ali que aceita, né? Mas mesmo assim, mesmo da índole do banco que aceita, para o cara ser presidente, empresa privada não vai. Cara, empresa privada não vai mais nunca. Aí é um pouco disso aí mesmo. Porque eu não vejo ninguém aqui dizendo que o cara que foi expulso agora da presidência da Caixa deve ser contratado para ser presidente do Santander. Vai ser presidente do Itaú. Não vai, meu velho. Não vai, né? Porque não há. Aí mais... pensa na lógica, porque futebol, alguém vai ficar, pô, e ele não tem o direito, não, de ser o diretor do Itaú? Porra, e o Itaú não tem direito de não querer o cara, não, porra? Exatamente. E dizer que. Porra. A sua competência está diretamente ligada ao seu comportamento. O Wesley não, pô. A minha análise é pelo esporte. Eu não tô. O Wesley toma carreira. Eu estou vendo pelo prisma do esporte. Eu acho que o esporte não deveria. Assim, e o Wesley tem o direito de jogar onde ele quiser. Se ele conseguir um contrato com o Real Madrid, ele joga no Real Madrid, porra. Sim. Aí, 2 perguntas, né? Arthur perguntou se eu não sei se ainda tem chance da negociação voltar. Não tenho a menor ideia. Tá? Não tenho. Inclusive, essa informação de que ele está na ilha hoje, tudo, nem foi minha. Eu estou trazendo o que eu vi nas redes sociais. Agora, até sábado, o que eu sabia é que ele viria mesmo e pronto. Tá? Agora, tudo pode acontecer. Realmente, hoje eu não tive nem tempo de procurar uma atualização sobre isso. Uma segunda pergunta. Se esse pedido de desculpas viesse na apresentação, se o Sport convencesse ele a finalmente se posicionar e pedir desculpas, mudaria? É só vendo pedir desculpa. Sei lá qual é o texto. Se começar já, eu queria pedir desculpa, foi mal aí, galera, tchau. Aí tem que... Eu acho que... Não, o pedido de desculpa é bem feito. Até com estratégia de comunicação. Aí eu acho que precisa ver a reação do público feminino. Assim, a gente pode... Assim, se o público feminino... Eu acho que é importante que esse público escute esse pedido e interprete. Acho que é mais importante do que eu acho que tu acha, na verdade. E até assim, para não parecer occasionista, né? Exatamente. Simplesmente por ocasião, né? Isso, porque vai assim, a gente mostrou aqui 2016, pô. 2016, quando ele estava aqui na segunda passagem pelo Ceará, já tinha são 6 anos. Sem pedir desculpas, né? Eu não lembro dele ter falado desculpas em nenhum momento. Aí ele vai falar isso porque ele está chegando no clube, não parece, não vai cair nada bem. A única chance que pode acontecer, aconteceu algo parecido, embora bem diferente, com o Benevenuto no Fortaleza. Porque também ele tinha uma namorada, teve um desentendimento, e aí teve uma acusação que depois a namorada tirou a acusação. Porque até o Benevenuto falou, não, foi uma situação e tal, acabei acertando um relógio sem querer nela e tudo mais. E na época, ele chegou aqui também, o julgamento ainda estava aberto, o Fortaleza até falou, colocou no contrato, se por acaso o resultado do tribunal acontecesse e ele fosse condenado, ele seria desligado. Deu o resultado, ele foi absolvido e ele continuou no Fortaleza. Mas na época também teve muita rejeição da torcida feminina do Fortaleza, mas nesse caso não chegava nem perto do que a gente já sabe comparado ao Wesley. Isso, não, então eu acho que o cara já chegou colocando, né? Eu acho que o importante é isso. Se você tem algo, você se antecipe, coloca, se explica, peça desculpa se tiver que pedir perdão, o que for, mas se coloque e não fique jogando para debaixo do tapete, porque senão esse tapete toda hora vai ser levantado, é inevitável. Porque a gente tá muito hora, porque no fim das contas, a coisa mais cômoda até hoje tem sido para o Wesley, pô. O cara tem jogado bola assim, o cara não, em tese, não pede desculpa, como fala, não pediu desculpa. O contrato de 100 acima de 3 dígitos. Não pede desculpa, só joga a Série A.
6 anos, assim, no final das contas, a gente tá falando, pô, o jogador, tem uma galerinha aí, o cara nunca mais vai jogar bola. Mas veja só, isso não aconteceu com ele, não, porra. A verdade é que a carreira do cara, se ele tiver a impressão, é que com o seu episódio teria sido a mesma coisa até hoje. O cara foi contratado por milhões, foi jogar na Série A, voltou, tinha um contrato rendeu, muito assim. longo com o Ceará, né, Cássio? O Ceará ficou preso também, né? Sim, pô, O Ceará não mas podia fazer o quê com ele? Sim, então, é isso E que já eu tô falando, contratou contrato assim, mesmo. né? E Já já contratou Já assim. contratou assim. Já contratou Contrato sabendo. longo, Então, caríssimo. mas é o que eu falei, a carreira do cara, no final das contas, não mudaria nada com essa história. Assim, então, Agora talvez ele a esteja gente tá sentindo o falando. primeiro impacto. É, Porque o Ceará acabou o contrato, largou, e aí ele agora precisa de um time. Ninguém quer. E ninguém quer. Por que ninguém quer? Por isso, então, pela primeira encerro vez aqui. ele sente, Pela primeira encerro vez aqui ele sente a porque consequência. É o que eu falo, que eu tenho falado há pouco, Minhoca. Você vê que a coisa é óbvia ali. Você está vendo óbvio, você está vendo óbvio, você está vendo a merda cobrindo assim de uma obviedade. Aí você vai lá e bota o dedo. Isso é chocolate ou merda? Isso é merda, porra. Não, pô, isso é chocolate. Vai lá ver, o cara. Mete o dedo. Isso é merda. É isso que está acontecendo, meu irmão. Veja, eu nem sei se vale a pena nesse programa a gente debater o uso técnico de Wesley. Deixa para frente. Eu deixo os Fred. capítulos andarem. Deixa os capítulos andarem. Melhor. Só quero, Fred, eu só quero sobre isso citar um ponto sem se estender sobre isso, a questão técnica. O Sport tem Denner, Everton Felipe, Blas que joga ali, Alan, Giovanni foi tratado. Pronto, acabou-se. Precisa de Mas mais o que eu soube, Cauê. É porque vai acabar esticando. Mas o que eu soube é que Lisca quer o velho aberto. Ele jogava assim no Ceará. Ele jogava assim no Ceará. Com o Lisca, né? Lembrando. Com o Lisca. Na direita. Lisca usa ele na direita. Ou seja, ele vai jogar, quer para jogar com 2 meias. Isso. E sem nenhum atacante de velocidade. velocidade. Ele quer jogar aberto. Como o Thiago Lopes joga. Quer jogar aberto.